Oi, você provavelmente não tá vendo esse vídeo porque muito provavelmente eu não postei ele no YouTube. Eu só resolvi gravar um vídeo com o que tá vibrando no meu coração nesse momento. E se você por acaso estiver vendo esse vídeo é porque provavelmente eu enlouqueci. Mas vamos lá. Eu tô aqui em Bali, no momento, como vocês podem ver, rodeada de campos de arroz. E eu tava refletindo. Acho que o que eu mais tenho feito aqui em Bali, muito mais do que conhecer lugares na ilha, é conhecer lugares dentro de mim. E refletido sobre muita coisa. Acho que essa é a energia de Bali, ela faz você olhar sobretudo para dentro de si. Eu acho que por isso que eu quis vir para cá por tanto tempo, sabe? Por tanto tempo foi um sonho estar em Bali. E agora eu percebo que não era necessariamente para conhecer essa ilha, apesar dela ser muito linda, mas para resgatar algumas partes de mim que estar aqui facilita esse mergulho, de alguma forma. Bom, mas enfim, o que eu queria conversar não era sobre Bali em específico, mas sim sobre algumas reflexões que eu tenho sentido e vivido por aqui. Às vezes a gente se sente exausta, cansada, com um cansaço que não é só físico, é um cansaço mental, energético, uma falta de vitalidade no nosso dia a dia. E a maioria das pessoas acha que isso é normal, eu tenho me sentido cansada porque eu tô estressada com alguma coisa, eu tenho algum problema para resolver, tem alguma situação que tá me demandando de alguma forma e isso tá me deixando com menos energia. Mas quando a gente para olhar para isso, a gente percebe que todo sintoma, seja ele um cansaço, seja ele uma dor, seja ele um medo, o que quer que esteja vindo à tona na nossa vida em determinado momento, sempre tem algo para nos dizer. E olhar para isso nos permite ver, nos permite acessar o que a vida está querendo mostrar pra gente de alguma forma. E eu sei que isso está soando um pouco abstrato, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho vivido aqui em Bali, para deixar mais concreto, mais palpável, mais verdadeiro. Eu preciso fazer um parêntese, porque as pessoas aqui da casa, elas estão me enxergando gravar. E é uma puta evolução pra mim conseguir continuar, porque minha reação instintiva seria, meu Deus, pegar o celular e voltar lá pra dentro e fingir que nada aconteceu. Mas eu tô aqui, eu vou continuar. Vamos lá. Olhar para os nossos desconfortos não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa agradável, não é uma tarefa leve, na maioria das vezes. E quando a gente entra nesse portal do autoconhecimento, de se conhecer e de buscar evoluir de alguma forma, às vezes a gente tem a ilusão, o nosso ego tem a ilusão, e ele adora se pegar nessa ilusão, de que tudo vai ser lindo e que agora tudo vai ser leve, tudo vai ser florido, como borboletas voando num jardim o tempo todo. E sim, de fato, a gente vê muita coisa com os olhos de uma borboleta voando pelo jardim e vê a beleza de uma maneira mais bela, mas os opostos coexistem. Então, ao mesmo passo que a gente vê a beleza de uma maneira mais profunda, de certa forma, a gente também acessa as nossas sombras de uma maneira mais profunda. Isso não é ruim, não entenda mal. É acessar as nossas sombras de maneira mais profunda justamente o que permite que a gente acesse o belo de uma maneira mais bonita. Porque a gente só pode ir para um lado, para um extremo, até o passo que a gente chegou no outro. Não tem como você ver o amor em tudo e sentir a magia da vida a todo tempo se você não enfrenta as suas sombras. Porque se você não enfrenta as suas sombras, você pode até achar que vive uma vida plena e feliz, mas você vai viver na superfície. Você vai viver aquela vida que você não é muito triste, mas você também não atinge uma felicidade genuína, porque a sua busca não está baseada no interno. E para você basear a sua busca no interno, você precisa mergulhar na sua luz e na sua sombra, nos dois, porque no fim das contas eles são a mesma coisa. Mas, enfim, a gente precisa fazer um parênteses também.
É a primeira vez que eu gravo na frente de uma câmera sem roteiro, sem nada. Então, talvez fique meio complexo, pareçam pontas um pouco soltas, mas eu juro que eu vou tentar juntar elas no final. Meu Mercúrio na casa 12 é minha comunicação emocional, então normalmente minha linha de raciocínio ela vai aqui, 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 mas eu espero que essas pontas se juntem no final e que faça sentido para vocês, assim como internamente tem feito sentido para mim. Vamos lá. Então, acessar esse desconforto nem sempre é algo pavoroso, não é sempre um monstro que tem debaixo da cama que a gente se nega a olhar porque é perigoso. Às vezes não é nada tão grave. Às vezes é como que eu vivi aqui em Bali. Eu sonhei com a experiência de estar em Bali por muitos anos. Muitos anos. A primeira vez que eu comprei uma passagem para Bali foi em 2020. Eu já tinha uma passagem. Eu cheguei na Austrália em março de 2020, aí a pandemia estourou, tive que voltar para casa, mas o meu plano original era ficar alguns meses em Bali. Então eu já tinha esse chamado para vir para cá há muito tempo. Mas não aconteceu na época, deu tudo errado. Errado é uma forma superficial de eu contar isso, né? Porque, no fim das contas, eu entendi muita coisa, os aprendizados que eu estava buscando, eu acessei eles mesmo dentro de casa. Então, quem sabe eu conto essa história uma outra hora, porque ela é bem interessante. Mas não é o foco agora. Às vezes a sombra é simplesmente você admitir algo pra você que você não queria admitir, que não é tão bonito. Pra mim foi aqui em Bali, olhar pra minha experiência e dizer, cara, eu não tô gostando de Bali tanto quanto eu achei que gostaria. Eu tô vivendo o meu sonho, eu tô vivendo o que eu sonhei por muito tempo. E aí eu cheguei aqui, e é lindo, e tá sendo lindo, mas internamente eu não me sinto tão preenchida como eu achei que eu me sentiria quando chegasse em Bali. É uma coisa que parece boba, que parece simples, mas as nossas descobertas internas, elas nunca são bobas e simples. É a nossa mente que às vezes tenta amenizar, tenta tirar o valor delas em uma tentativa de, eu não preciso me preocupar com isso porque isso é bobo. Porque isso não é tão importante assim. Isso aqui é. É justamente essas percepções internas que a gente tem e muitas vezes ignora, que são maneiras sutis da vida nos mostrar alguma coisa. Mas é só quando a gente está com um olhar atento para captar a essência daquilo que a gente pode transformar algo. Que a gente pode olhar e aprender. E normalmente esse aprendizado não é sobre nada externo, é sobre nós mesmos, é sobre a nossa experiência, sobre o que faz sentido ou não para nossa jornada. Então, para mim foi difícil. Foi difícil. Em quase um mês aqui em Bali, eu olhar para mim, para aquela Brenda que tinha um sonho de estar aqui, que tudo que ela queria era estar em Bali, ela projetava, hoje eu vejo com muito mais clareza, eu projetava a minha felicidade quando eu estivesse em Bali, assim. Então foi duro eu enxergar aquela minha versão e dizer pra ela, olha, a gente não tá tão feliz assim aqui. A gente não tá amando tanto assim quanto a gente achou que amaria. Eu pensava, nossa, eu amo Floripa. E penso sempre, quando eu voltar pro Brasil, eu vou morar em Floripa. Mas eu tinha uma parte de mim que dizia, nossa, não, mas eu acho que eu vou amar Bali tanto que ela vai substituir Floripa nesse meu lugar de desejo de ficar muito tempo, assim. E não substituiu, e aí foi duro pra mim admitir pra mim mesma que esse lugar que eu desejei estar por tanto tempo, a minha experiência não tava sendo tão positiva assim. Bom, só que olha que louco. Foi só quando eu me permiti olhar pra isso que eu mergulhei no autoconhecimento que eu sinto que Bali desde o início estava me trazendo. Porque viver no mundo da fantasia, no mundo de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, eu sei, tem momentos que a gente precisa disso, tem momentos que essa alegria genuína de criança é importante, esse encantamento. Mas também tem momentos da gente olhar para dentro com um pouco mais de profundidade e de sinceridade. Foi olhando para dentro que eu percebi muita coisa. Foi olhando para esse pequeno desconforto que me dizia, enquanto minha mente falava, nossa, Bali incrível, isso aqui é tudo que eu esperava.
eu tinha aquela sensaçãozinha que me dizia, mas eu não tô sentindo o que eu achava que eu sentiria. Eu não tô sentindo aquela sensação de casa que eu queria sentir aqui. E olha que louco, porque essa reflexão abriu um portal para reflexões muito maiores. O que é casa para mim? O que é que eu esperava dessa experiência de Bali? Então, a partir de um desconforto pequeno, eu acessei algumas coisas, como, por exemplo, que na verdade eu estava projetando minha felicidade em um lugar. Eu que pensava ter superado a projeção da felicidade no externo, na validação do outro. Não, isso eu já superei. Eu me valido em mim mesma, eu decido para Bali e pronto. Eu que achava ter superado a necessidade de chegar em algum lugar, como em uma carreira ou em algo do tipo, porque na medicina, afinal, eu decidi seguir um caminho diferente. Então eu me considerava muito livre nesse sentido, muito baseada no que eu realmente queria. E eu realmente queria estar aqui, mas eu percebi que eu estava não só desejando estar em Bali, eu estava projetando a minha felicidade nesse lugar. Isso me trouxe muitas outras reflexões. É aí que mora a magia. Porque quando você se abre para acessar um desconforto que é pequeno, você vai percebendo que na raiz dele tem mais coisa vindo. Tem mais coisa querendo vir à tona que só vai vir se você olhar para o desconforto pequeno. Então você perde um mundo de conhecimento, mas não só conhecimento, de percepções sobre você. De percepções que podem te levar para um lugar de encontro com quem você verdadeiramente é. De um lugar que podem te aproximar desse lugar de reconhecer partes suas que você está vivendo e que não são verdadeiramente suas. E foi a partir dessa reflexão que me levou também a eu pensar o que é casa? O que é a sensação de casa que eu buscava em Bali e que eu não encontrei? E com essa reflexão, buscando o que era essa sensação de casa, eu entendi que sensação de casa é aquela sensação que a criança tem quando mora numa casa ideal. Ela se sente o quê? Ela se sente pertencente, aquilo é o mundo para ela. Ela se sente que ela pode ser livre para se expressar, ela se sente amada, ela sente amor, ela sente pertencimento, ela sente conexão. Então a casa é o lugar que aqui na Terra a gente se sente pertencente. Sente amor, sente conexão, sente liberdade para ser e expressar. E aí eu me peguei refletindo muito, então tá. Não me senti em casa em Bali, mas que sensação é essa de casa que eu tô buscando e não encontrei ainda aqui? Onde eu vou encontrar? Aí entra sempre a nossa mente. Onde eu vou encontrar? Que caminho eu tenho que seguir para encontrar essa sensação? E aí eu me peguei em algumas reflexões. Nós, como seres humanos, quando crianças, a gente vive nessa casa ideal, idealizada, ou pelo menos deveria ser uma casa em que a gente sente amor, pertencimento, conexão. E depois a gente cresce e a gente passa a sentir casa no pertencimento no grupo de amigos, nos nossos hobbies, nas atividades que a gente se identifica. Só que quando adultos, essa busca pela casa ela não termina, na verdade ela aumenta, ela se torna ainda mais intensa. Alguns buscam casa no passado, buscam essa sensação de casa ao se prender ao passado. Porque sim, é importante olhar para o passado. É importante entender suas dores, seus traumas, suas questões a serem trabalhadas para desbloquear o seu presente. Só que não dá para se prender no passado. E tem pessoas que acabam, na busca por essa sensação de casa, se prendendo a um passado como se esperassem que esse passado autorizasse elas a viver o agora. Aí outras pessoas buscam essa sensação de casa não no passado, mas no futuro. E aí eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, e eu me encaixo também nisso, é que em certo grau a gente acaba se encaixando em todos, mas enfim. No futuro, como eu só vou me sentir em casa, eu só vou me sentir pertencente, eu só vou me valorizar no mundo, encontrar esse lugar de pertencimento e amor e conexão, quando eu
chegar em algum lugar, quando eu tiver tal trabalho, quando eu tiver muita grana, quando eu tiver reconhecimento do mundo, quando eu, enfim, conquistar o carro que eu quero, a casa que eu quero, o trabalho que eu quero, os milhões que eu quero. Como se, então, chegando lá, aí sim, eu vou retornar para essa sensação de casa, de pertencimento, de permissão, de abertura de vida. E muita gente se perde nesse caminho. Alguns não encontram tanto no quando eu for ou quando eu chegar lá, mas sim no quando alguém me enxergar. Quando alguém me validar, quando a minha família me apoiar, quando a minha mãe me enxergar, quando eu conseguir cumprir as expectativas da minha família ou da sociedade sobre mim, e se prendem, não no passado, nem no futuro, mas nessa validação. E alguns, e essa minha reflexão foi interessante, alguns que são perspicazes o suficiente para perceber que a casa, que esse pertencimento não vai estar no passado, e nem no futuro, e nem na validação, são perspicazes o suficiente para pensar, não, eu superei isso aí. Eu não me prendo no passado. Eu sei que a minha felicidade, eu sei que a minha felicidade não está no futuro e nem na validação. Então eu preciso racionalizar, eu preciso entender como é que eu vou chegar até essa felicidade. Eu preciso montar um mapa. Eu preciso que me digam, sem me prender no passado, no futuro e nem na validação, como eu chego lá. E aí as pessoas hiperracionalizam tudo. Do tipo, beleza, então, pra onde é que eu vou? Que caminho eu devo seguir? Aí às vezes a pessoa vira uma estudiosa de todas as religiões, de toda a espiritualidade. Isso é incrível, não me entenda mal. Mas prende na teoria, na mente. Ainda como uma forma de prisão. Precisa que a mente diga como chegar lá. Que a mente saiba o caminho, que a mente saiba a rota. Que a mente leve até lá. Só que na verdade, a gente fica então presos a buscas, seja no passado, seja no futuro, seja na validação ou seja no roteiro mental, sem perceber que casa é justamente esse lugar, esse espaço, essa consciência que só vem quando todas as buscas cessam. A casa, a felicidade, o pertencimento, o amor, nunca vai estar em nenhuma dessas buscas. A gente só consegue acessar isso quando a gente abre mão das buscas. E por abrir mão das buscas, não me entenda mal. Não é, então agora eu não tenho que fazer nada, eu tenho que ficar parada e simplesmente acessando esse estado de ser. Não. A gente continua criando, a gente continua se desenvolvendo, evoluindo, tendo objetivos. Mas a diferença é que eles não se baseiam mais em uma busca. Eu não sigo aquele objetivo para encontrar o pertencimento, o amor, a validação, a felicidade, a minha sensação de casa. Eu sigo naquela busca porque eu sei que a casa, que esse amor que eu busco, essa felicidade que eu busco existe dentro de mim. Existe quando as buscas cessam. E a partir desse lugar em que a alma conversa com a gente, em que a alma se expressa, a gente cria por criar, porque a alma quer criar, a alma quer se expressar, mas não para buscar algo. Não para chegar em algum lugar que aí sim vai me permitir eu viver a felicidade no hoje. Simplesmente a gente cria pelo prazer de criar, porque temos em essência essa essência criadora. Somos criadores em processo de aprendizagem. A gente não vai deixar de criar. Isso é algo que me pegou também nessas minhas últimas reflexões. Eu pensei, tá bom. Então essa sensação de casa que eu projetava em Bali e que na verdade está dentro de mim, ela vem quando as buscas cessam. Mas e aí, eu vou ficar sem objetivos? Eu vou ficar meditando, encontrando essa felicidade no ser e não vou criar, materializar coisas na vida? Olha só como a nossa mente adora, ela adora cair em pegadinhas.
E aí, refletindo, eu entendi isso e me veio, sabe quando a gente tem um insight que arrepia, que você sente ele e não só entende mentalmente? E aí eu entendi que casa, a sensação de casa que eu procurava no externo, ela tá dentro. Ela tá no silêncio, ela tá na respiração, ela tá onde as buscas cessam e onde a alma emerge, onde a gente se sente aberta para receber, para dar, para expressar a magia da vida. Nunca vai ser um lugar. É sempre um espaço interno. E para mim isso foi incrível. Perceber isso foi incrível, porque quando eu comecei a achar que Bali não era a casa que eu procurava, olha, a mente da gente é muito doida, gente. Pelo amor de Deus, somos todos malucos. Minha mente começou a dizer, não, então tá, então foi, de certa forma, um erro ter vindo pra cá, e na verdade a tua casa é em Floripa. Então você faz assim, você viaja mais um pouco, daí você volta em Floripa e pronto. Daí sua casa vai ser em Floripa. É lá que você vai encontrar a sua sensação de casa. Gente, eu ia continuar na mesma armadilha, buscando fora o que eu só poderia encontrar dentro. E não é que eu não possa viajar mais um pouco e me mudar para Floripa nos próximos meses. Eu posso, eu provavelmente vou fazer isso. Mas não vai partir dessa busca interna. Não vai partir dessa busca externa de algo que só pode ser encontrado dentro. Eu entendi que a minha sensação de casa é algo que eu vou encontrar só dentro de mim. E a partir desse aterramento dessa sensação, de eu olhar para qualquer lugar que eu esteja e conseguir me sentir em casa, porque eu tô conectada com a minha essência, porque eu tô conectada com o divino, a partir dessa conexão com o agora, eu posso morar onde eu quiser. Posso morar em Floripa, eu posso ir pra Índia, ou eu vou em algumas semanas. A questão não é o externo, nunca é o externo. É sempre a intenção interna, sempre parte de dentro. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. O que mais vai importar na sua ação não é a ação em si. É o sutil que vem antes. Poderia voltar para o Brasil para fugir dessa sensação de ausência de casa. Ou eu posso voltar para o Brasil porque eu descobri que a minha casa é em qualquer lugar. Eu não preciso estar em Bali, mas eu também não preciso estar em Floripa. Eu posso estar em absolutamente qualquer lugar do mundo. Que conectada comigo, eu vou encontrar. Então, essa reflexão toda partiu justamente daquele princípio que eu estava trazendo para vocês. De que é muito importante olhar para o nosso desconforto, principalmente quando ele é pequeno. Porque quando esse desconforto não é visto, quando ele sussurra, aos poucos ele começa a ter que falar mais alto. E a vida, ela nos ensina o tempo todo. A intenção dela é o nosso crescimento, é que a gente aprenda. Então ela não vai gritar daqui a pouco por mal. Talvez ela grite na forma de alguma doença, talvez ela grite na forma de algum incidente que você tenha, que você viva. E de qualquer forma não vai ser pro seu mal. Vai ser pra te dar uma chacoalhada, pra você enxergar o que ela tentou te sussurrar e você não ouviu. Então, eu espero ter conseguido fechar as pontas que eu abri no início. Mas, às vezes, o desconforto vem na forma de um cansaço, de uma queda na vitalidade. E aí, se você passa por cima disso e continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, daqui a pouco a coisa aperta um pouco mais. E eu acho que aprender a dançar com a vida é justamente você aprender a olhar para essas coisas que surgem e captar o que elas querem te dizer. E a gente não faz isso do dia para a noite, é um processo. A gente tem que ter paciência consigo. Mas se abrir para olhar
para aquela sensaçãozinha de desconforto, para aquele cansaço, para aquela falta de foco, para aquela falta de energia, para aquela sementinha que não parece tão certa, mesmo quando o externo parece certo. Porque talvez nela, a partir dela, vai se germinar uma árvore linda, que se você não olhar para a semente, você não vai ver, você vai deixar de viver. Então é isso. Um dia lindo aqui em Bali, o meu primeiro vídeo gravado, completamente do meu coração pro seu, completamente sem roteiro. Eu simplesmente estava deitada na cama meditando. Depois de um café, eu escrevi muito naquele café, eu estava muito inspirada hoje. Aí eu voltei para casa, para descansar 5 minutos, eu deitei na cama e comecei a meditar. E aí eu tive a ideia de pegar o celular e vir gravar um vídeo. Eu nem sabia sobre o que eu ia falar. Eu só sentei aqui e eu comecei. Então é isso. Eu espero que isso tenha feito sentido pra vocês. Se vocês ficaram até aqui, eu espero realmente que de alguma forma tenha feito sentido. Porque foi completamente do meu coração pro seu. Então se você viu isso é porque de alguma forma você precisava ver, e eu espero que tenha vibrado aí. E que você tenha... que esse vídeo seja uma sementinha plantada. Pra você olhar. Com cuidado. Com carinho. E quem sabe ela não germina em algo muito bonito. Muito maior do que você pode imaginar.